Opa, aqui é o Felipe, tudo bem? Você já ouviu falar numa coisa chamada Golden Circle, ou Círculo Dourado? E mais ainda, o que isso tem a ver com Design Thinking, que é o que a gente está conversando ao longo desses últimos vídeos? É sobre isso que eu pretendo falar com você no vídeo de hoje. Vamos lá? O Golden Circle, ele é um conceito que foi criado por uma pessoa chamada Simon Sinek. Depois dê uma pesquisada no Google para você conhecer melhor, saber quem é essa pessoa. Mas esse é um conceito que ele foi criado mais no contexto de liderança, no contexto de posicionamento de marca, posicionamento de grandes empresas. Mas é um conceito que tem tudo a ver com esse contexto de design thinking que nós estamos conversando. E agora eu vou explicar um pouco melhor para você por que existe essa relação. O que é o Golden Circle? Basicamente, são 3 círculos que se permeiam. Existe um círculo maior, um círculo mais macro, que é o círculo do quê. Esse círculo ele contempla o que você faz, né? O que uma determinada empresa faz, o que aquele projeto entrega. Dentro desse círculo você tem um outro círculo que é o círculo do como, que é o círculo que contempla como isso é entregue, como isso é construído. E dentro desse círculo tem um terceiro círculo, que é um círculo menor, que é o círculo do porquê. Esse é o círculo que contempla o porquê que aquele produto é construído, né, o porquê daquele projeto, né, qual que é o propósito por trás daquilo. E o que acontece? A grande maioria das pessoas, a grande maioria das empresas e nos projetos, né, qual que é o caminho que é traçado? Primeiro é definido o que, para depois definir o como, e muitas vezes nem se chega ao porquê, mas quando se chega é em último lugar. Então você sabe que você faz um determinado projeto, né, um determinado produto, você sabe como que você faz aquilo, né, quais são as táticas, né, as técnicas que você usa, mas muitas vezes você não sabe o porquê daquilo. Isso em cenário de projetos também, em cenário de software, é uma coisa muito comum. Você chega uma demanda na sua mesa, faça isso. E você sabe que você tem que fazer aquilo, você tem o conhecimento, você sabe como que você vai entregar aquela solução, mas você não sabe o porquê daquilo, qual que é o propósito daquela solução, qual que é o problema que ela busca resolver. E as pessoas, empresas que se diferenciam no mercado e que estão no topo, são os top players em suas áreas de atuação, elas fazem o caminho inverso. O ponto de partida delas é o porquê, é o propósito, qual que é o problema que eu estou buscando resolver. Né? A solução que eu estou desenhando, ela visa proporcionar qual experiência para o usuário. Né? Exatamente isso, qual que é o problema que eu estou buscando resolver. Então, quando você parte desse ponto de partida, do porquê, e depois você define o que e o como, você consegue, além de ter um posicionamento melhor, você consegue chegar em soluções melhores, né, em soluções mais assertivas. Porque você teve aquela preocupação de definir um propósito e a partir daquele propósito pensar em soluções que atenderiam aquele propósito. E não partindo pura e simplesmente de um ponto de vista mais operacional, mais naquele sentido de executar uma tarefa e sem saber o porquê daquilo. Então, é uma coisa até que falam bastante nesse contexto, né, desse círculo dourado, que as pessoas elas não compram o que você faz, elas compram o porquê do que você faz. Então, quando você consegue, na sua comunicação e na sua forma de conduzir os seus projetos, você consegue passar essa mensagem do porquê você está fazendo aquilo, qual que é o problema que você está buscando resolver, e aí sim você parte para a solução, para como você vai implementar aquela solução, você passa a ter uma credibilidade maior. As chances desse seu projeto, desse seu produto ser bem sucedido, aumenta bastante. E isso se encaixa bastante nesse contexto de design thinking, porque é exatamente isso casa com os pilares do design thinking. Porque o design thinking ele prega bastante essa questão do foco no ser humano, né? No foco em proporcionar uma experiência, foco em resolver um problema. Né? Eu falei anteriormente das fases do design thinking. Então você tem toda aquela primeira etapa de entendimento do problema, né? Aquela parte de imersão, para você de fato entender e definir o problema, para a partir disso você partir para aquela etapa de ideação, criação
e chegar nas hipóteses de solução e testar soluções possíveis para aquele determinado problema. E esse contexto, né, esse conceito do Golden Circle, ele casa bastante com essa questão do Design Thinking por isso. Tá bom? Então depois dá uma pesquisadinha melhor sobre o Golden Circle, né, tem no YouTube palestra, né, no TED do Simon Sinek falando sobre isso, é bem legal e pode te trazer insights melhores aí para o seu comportamento e para a sua abordagem no dia a dia dos seus projetos, tá bom? Se você gostou dessa dica, clica em gostei nesse vídeo, fica aí no aguardo do seu feedback nos comentários, tá bom? E fico no aguardo aí também da sua presença nos próximos vídeos, legal? Então, obrigado pela sua atenção, um abraço e até mais. Tchau!